Fala, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, estou passando aqui para nossa resenha de sempre de futebol e eu quero falar hoje sobre o interesse de um clube europeu, mais especificamente da França, em uma das joias reveladas na base do Grêmio. Eu costumo chamar o menino craque do Grêmio, o Patrick, que eu considero o jogador mais parecido com o Luan que tem dentro do Grêmio, não só pela fisionomia, pela complexão física, mas pela técnica, pois o Nice da França tentou a contratação do Patrick, mas nesse momento não vai levar. E eu vou explicar por que a partir de agora. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para reforçar, para fortalecer a nossa resenha. Te inscreve no canal, vamos aumentar a quantidade de inscritos aí na nossa resenha. Espalha nos grupos de WhatsApp, traz teus amigos para cá para a gente dividir essas histórias do futebol. E mais, né? Antes de sair do vídeo e de sair do canal, aperta o sininho aí para receber as notificações. E toda vez que tem vídeo novo você fica sabendo. Bom, vamos lá então. Patrick, jogador revelado no Grêmio. Eu costumo o tempo inteiro falar da importância desse jogador. Eu acredito que ao longo da temporada 2020, porque vai acumular competições. Tem agora o término do Campeonato Gaúcho, daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro, retoma a Copa do Brasil, vem a Libertadores da América, tem muito jogo. E esse acúmulo de jogos, ele naturalmente vai tirar a possibilidade de maiores treinos, vai daqui a pouco causar desgaste em jogadores, ou seja, vai precisar revigorar muito esse grupo. E eu acredito que nessa tresloucada forma que nós vamos retomar o futebol em meio à pandemia, em função dos prazos apertados, da distância entre os jogos, vai ter espaço para jogador e vai ter espaço para o Patrick, que hoje é a reserva do Grêmio, mas que é um meia de muita qualidade. Eu costumo dizer que o Patrick é o cara mais parecido com o Luan neste momento de Grêmio, pela complexão física, pela fisionomia, pela maneira de jogar, pela posição de campo que ele acaba preenchendo. E eu acredito sim, sei que o Renato gosta dele e acredito que o Renato vai dar mais oportunidades ao longo do ano para o Patrick. Por que eu estou falando em oportunidades ao longo do ano do Patrick? Porque, pelo que eu tenho de informação, esse foi um ponto no momento em que faz o Patrick, ou os representantes do Patrick, não considerarem a possibilidade que ele deixe o Grêmio para jogar na França. Bom, quem veio atrás do Patrick foi o Nice da França. O Nice é o time que recentemente contratou o Robson Bambu, que é jogador da seleção pré-olímpica e zagueiro que estava no Atlético Paranaense. Tá jogando lá também, acabou de renovar por 2 temporadas, final do ano passado renovou por 2 temporadas o zagueiro Dante. Lembra do Dante, que estava na seleção brasileira naquele 7-1, jogava no Bayern de Munique? Pois o Dante está jogando no Nice. E o técnico do Nice é o grande Patrick Vieira, jogador que foi campeão do mundo com a seleção da França, vestiu as camisas do Milan, da Inter de Milão, da Juventus de Turim. Me lembro dele jogando no Manchester City, no Arsenal, jogou muito tempo, pois o Patrick Vieira colocou na sua planilha de buscas que representantes buscassem no Brasil um meia, e principalmente que fosse um meia jovem e que fosse um meia que estivesse num clube sendo revelado da base, ou seja, um jogador que pudesse buscar na Europa a consolidação da carreira, um jogador que tivesse ainda algo a buscar na Europa, e por isso que o nome do Patrick foi aventado, porque é jogador jovem revelado na categoria de base do Grêmio. Bom, pelo que a gente acompanhou no início da temporada, o Renato deu algumas oportunidades até para o Patrick, mas o Patrick, naquele momento, se não me engano, ele teve 3 ou 4 jogos de sequência, que é pouco, né? Porque a gente analisa daqui a pouco o jogador entrando numa ou noutra partida, mas ele também não conseguiu consolidar o seu posicionamento. O Patrick é um meia que joga vindo de trás, é um meia que serve para armar o jogo, que pode virar um ponta de lança, quase um meia atacante, por vezes pisando na área, mas esse é o tipo de jogador que, por que a gente fala da questão da sequência, né? Que por vezes precisa de uma sequência maior, porque é muito complicado para o jogador ele recebe uma oportunidade, aí ele já entra com toda aquela pressão, sabendo que ele tem que arrebentar, que ele tem que dar conta do recado naquele jogo. E ele não sabe se ele vai ter uma segunda oportunidade. Bom, aí ele não vai muito bem, mas ele tem uma segunda oportunidade. E aí ele tem uma dupla pressão, porque essa segunda oportunidade pode ser a última oportunidade dele, ou daqui a pouco ele ainda está com aquela pressão psicológica que ele não foi bem no jogo anterior. É por isso que se precisa de uma sequência. E quando se contratou, por exemplo, o Thiago Neves, que é um jogador consagrado, mas que é um jogador caro, e principalmente nesse período de pandemia, eu costumei falar, antes mesmo da pandemia, eu dizia o seguinte: quando veio o Thiago Neves, vai tirar espaço, por exemplo, de um Patrick. Agora com a pandemia, que o contrato do Thiago Neves termina em dezembro, não renova com o Thiago Neves e aposta no Patrick, porque esse vai ser o momento de apostar um pouco mais na base. Sobre valores do que eu busquei, tá? O Grêmio só aceitaria conversar a partir de 10 milhões de euros.
E pelo que eu fiquei sabendo, a oferta chegou na casa dos 3 milhões de euros. E aí eu considero que não tem que ter conversa, um jogador jovem por 3 milhões de euros nesse momento não vai mudar a vida do Grêmio, por mais que tenha toda uma complicação financeira aí pela frente. Não tem cabimento. Se você quer pelo menos 10 e chegam e te oferecem 30% do valor de um jogador promissor como é o Patrick, então deixa ele trabalhando aqui no Grêmio, repito, por todos os acúmulos que nós teremos de competições, de calendários mais apertados ainda do que o normal no futebol brasileiro nessa temporada, eu acredito sim que vai sobrar espaço para ele poder receber nova oportunidade e para ele poder mostrar que ele é muito útil no Grêmio. Então os números que eu tenho são esses, é que o Grêmio aceitaria conversar a partir de 10 milhões de euros e que a oferta dessa sondagem inicial do Nice foi na casa dos 3 milhões, então mesmo que o Patrick Vieira que achará, né, do Patrick, queira levar o Patrick, não vai levar nesse momento, até porque o recentemente contratou um brasileiro, que foi o zagueiro Robson Bambu, e não dá nem para comparar o posicionamento, a questão do ponto de futuro que se tem de um meia do que propriamente o zagueiro. Então tem realmente que valorizar, e por esses valores não sai nesse momento o Patrick, que eu costumo chamar de menino craque da base do Grêmio. Tá bom, galera? Dá o like no vídeo aí, dá o joinha antes de sair para fortalecer a nossa resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo, até daqui a pouco.